Palavra do Senhor. Nós temos feito aqui essa exposição no Antigo Testamento e pela graça de Deus chegamos aqui no Salmo de número 5, que é um salmo muito precioso que foi escrito pelo rei Davi. Salmo de número 5. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, é tão bom estar diante da tua palavra, Senhor, diante do texto sagrado, mas necessitamos de sabedoria para entendê-lo. Então, Pai, fala ao nosso coração e nos dê essa sabedoria para entender a tua palavra. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente para entender a revelação da tua palavra, Senhor, e ministra a cada coração aqui nessa noite, daqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo. Fale, Senhor, poderosamente a cada coração, porque assim como o salmista, nós também clamamos a ti. Nós oramos e nos submetemos à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o Salmo de número 5, ele foi escrito pelo rei Davi. Eu não vou entrar muito em questão nas considerações, isso já está em outras mensagens. Eu já falei sobre o gênero literário dos Salmos, eu já falei da data, o tempo da composição dos Salmos, eu já falei de todos os autores que participaram do registro dos Salmos. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre o roteiro que a gente tem trilhado aqui. O Salmo número 1, eu falei da primazia da palavra de Deus na vida do justo. E baseado nisso eu falei sobre a verdadeira felicidade. O Salmo número 2 fala da supremacia do reinado de Jesus sobre a história mundial. Baseado nisso, eu falei sobre a supremacia do rei Jesus. O Salmo número 3 fala da confiança em Deus na adversidade. O Salmo número 4, eu falei da confiança em Deus na angústia. E o Salmo número 5, eu quero falar nessa noite sobre a confiança em Deus diante da maldade humana. Por que eu estou usando esse tema?
Porque na maioria das Bíblias está escrito assim, oração de proteção, né? Esse subtítulo, é lógico, não é inspirado, não está nos textos originais. Esse subtítulo foram as comissões dos tradutores que colocaram esse subtítulo para nos ajudar a entender o assunto daquele salmo. Mas baseado nesse assunto, oração de proteção, eu quero chamar a sua atenção para esse tema, confiança em Deus diante da maldade humana. Porque o rei Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido. Existe um debate sobre quem o estava perseguindo. Se era o seu filho Absalão ou o rei Saul. Muitos estudiosos dizem que quando ele escreveu o Salmo 3 até o Salmo 6, ele estava sendo brutalmente perseguido pelo próprio filho, Absalão. Mas o Salmo 3 até o Salmo 6 está registrado a vida de oração que o rei Davi tinha. Davi, ele tinha uma vida profunda de oração, mesmo diante da perseguição. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção um pouco sobre o Salmo 5. O Salmo 5 é basicamente um salmo de lamento e também um salmo imprecatório. E depois eu te explico isso. Ele contém declarações de inocência, confiança e orações de proteção. Davi estava na presença do Senhor quando ele colocou os seus inimigos diante dele. Então ele estava orando, e vocês perceberam pela leitura do texto, que ele ora contra os seus inimigos, porque ele estava sendo perseguido. E suas orações, nessa oração, tem duas preocupações. Ele estava pedindo ajuda a Deus, e ao mesmo tempo ele estava pedindo para que Deus destruísse os seus inimigos. Portanto, Davi, ele libera aqui suas respectivas orações, pedindo a intervenção divina. E ele faz isso em 2 rodadas da sua oração, fazendo um contraste, diferenciando os inimigos de Deus e os filhos de Deus. E eu vou te apresentar isso no Salmo, essas 2 rodadas da oração de Davi, ele contrastando os inimigos de Deus, aqueles que são inimigos, e aqueles que são filhos de Deus. Então olha só, eu já te apresento de maneira didática essas 2 rodadas. A primeira rodada, o rei Davi, ele mostra o contraste teológico da retribuição com a reconciliação, versos de 1 a 8. Ele mostra o contraste da retribuição de Deus na vida dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que não têm relacionamento com Deus. Os ímpios são aquelas pessoas que não levam Deus em conta. Os ímpios são aqueles que muitas vezes se levantam contra os filhos de Deus. E aqui Davi, ele mostra a retribuição de Deus sobre essas pessoas. Mas Davi, ele mostra também a reconciliação de Deus para com os filhos de Deus. Na segunda rodada, o rei Davi, ele mostra o contraste prático do ímpio e do adorador. Versos de 9 a 12. Então, basicamente, eu estou sistematizando para você, esses são os 2 blocos do Salmo, para você entender melhor. Mas olha só, interessante, olha o título do Salmo 5, eu não sei se tem na sua Bíblia, está escrito assim, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Está assim na sua Bíblia? Tem esse título? Esse título está original, aí sim, tá? Enquanto no Salmo 4, a instrução ao líder de adoração diz respeito ao acompanhamento dos instrumentos de cordas, no Salmo 5 é uma instrução para o líder da adoração do templo, para que adorasse a Deus através de instrumentos de sopro, ou instrumento de flauta. Por exemplo, conforme 1 Samuel 10:5, 1 Reis 1:40, está lá o pessoal que tocava flauta ou instrumentos de sopro. Interessante que Davi, ele não tocava instrumento de sopro, ele tocava harpa, ele era arpista, segundo 1 Samuel 16:23. No entanto, ao escrever esta canção, ele expressava o seu profundo desencorajamento. Ele decidiu que ela deveria ser tocada num instrumento que melhor expressasse o seu sofrimento, o instrumento de sopro. Então o rei Davi, ele fez essa oração
que se transformou numa canção, e isso foi colocado para os adoradores no templo para que trocasse com flauta. Então parece, meus amados, que era um hino, uma canção mais melancólica, demonstrando o sofrimento do povo de Deus. E aí, eu não sei se você já ouviu um instrumento de flauta bem tocado, é muito bonito. Eu acho muito lindo, principalmente em orquestras, né, quando tem aquela flauta linda, bem tocada. E essa era uma das flautas que... Essa canção, ela virou uma música de sofrimento, retratando aquilo que o rei Davi sofreu ali nos cultos em Israel. Mas, pois bem, deixa eu chamar a sua atenção, vamos para o texto. Vamos para o Salmo, então, o Salmo de número 5. E aí eu já apresento para você a primeira rodada, o contraste teológico da retribuição com a reconciliação. Olha o verso de 1 a 3 comigo, porque daí Davi, ele expressa a sua oração clamando por intervenção. Olha o verso 1, diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Interessante que aqui, como suplicante, ele está dizendo para Deus assim: Senhor, dá ouvidos à minha oração. Escuta-me, Senhor. Ele está desejoso para que Deus o ouça e o atenda. E ele diz assim: e acode o meu gemido. Eu não sei se já aconteceu com você, você já chorou, você já orou com gemidos? O termo hebraico aqui, a palavra gemido, sugere um murmúrio, sugere uma fala quase inaudível, um balbuciar de bebê. Então aqui o rei Davi, ele está dizendo o seguinte: Senhor, dá ouvidos à minha oração, porque eu estou orando a ponto de gemer, por causa dos meus sofrimentos, por causa das minhas perseguições. Sabe aquela oração que parece que nós não conseguimos nem articular as nossas palavras, de tanto sofrimento, ou por causa de tanto choro que nós não conseguimos orar? É assim que o rei Davi estava se sentindo. Mas no verso 2 ele fala algo fantástico: Rei meu e Deus meu, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. O salmista desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Davi chamou Deus de rei. O rei de Israel se submetendo e se dirigindo ao rei do universo. Esse era o nível de intimidade que o rei Davi tinha com Deus. Ao falar sobre a realeza de Deus, era uma maneira de expressar a soberania e o poder de Deus. Ele está chamando Deus de rei. E é interessante essa expressão, Rei meu e Deus meu. Um rei clamando por um outro rei que governa todas as coisas. E no verso 3 ele fala assim: de manhã ouves a minha voz. Essas palavras levaram alguns estudiosos a rotular esse salmo como um salmo matutino. Provavelmente o rei Davi fez essa oração de manhã, a semelhança do Salmo 3, que ele fez de manhã, o Salmo 4 à noite, e esse Salmo 5 foi pela manhã. O que nós aprendemos até aqui? O que nós aprendemos com essa parte aqui dos Salmos? Aqui Davi, ele estava apelando a Deus. Apele ao Senhor. Ele estava apelando pela intervenção de Deus. E baseado nisso, nós entendemos que oração é prioridade. Porque olha no verso 3, de manhã, Senhor, de manhã ouves a minha voz. Amados, oração é uma prioridade. O que você faz quando você levanta de manhã? O rei Davi, ele tinha essa preocupação que deve ser a nossa preocupação. Quando ele se levantava de manhã, ele se levantava para orar. Porque oração é prioridade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito sério, porque afeta todo mundo aqui.
Quem não prioriza a oração, não conhece a Deus direito. Não conhece a Deus. Porque aqueles que priorizam uma vida de oração, são aqueles que estão dizendo para Deus, olha, eu preciso tanto de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. A oração é uma prioridade, é por isso que o rei Davi fala, olha, de manhã ouves a minha voz, porque a oração é prioridade. Você tem priorizado a oração? Tem priorizado? Priorize a oração, é algo muito importante. Oração é necessidade. Por isso que ele fala assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Oração, gente, é necessidade. Assim como nós precisamos de comida para nos nutrir, a oração é necessidade. A oração. Tem muitas pessoas desnutridas espiritualmente porque falta oração. Oração, ore. A oração, além de prioridade, tem que estar no topo da nossa agenda. É necessidade. Necessidade. Oração é com palavras, ou sem palavras, ou com poucas palavras. Por isso que ele fala assim, acode o meu gemido. Há muitas vezes que nós não conseguimos orar. Mas, no entanto, até os nossos gemidos, Deus entende. Deus entende quando nós não conseguimos colocar para fora as nossas palavras, mas Deus vê o nosso gemido, o nosso choro, os nossos batimentos. Deus vê. As orações muitas vezes são com palavras, às vezes sem palavras não conseguimos nem falar, e às vezes com poucas palavras. Poucas palavras, assim como fez o rei Davi. Acode o meu gemido. Eu estou gemendo, eu estou sofrendo. Mal consigo verbalizar as minhas palavras. A oração é também pensada, planejada, organizada, porque olha só, no verso 3, ele diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento. Essa palavra apresentar no hebraico, ela traz uma ideia de uma oração organizada. Organizada. Por exemplo, algumas pessoas têm esse costume de escrever num diário aquilo que vai ser orado. Alguns fazem isso para ajudar na mente, para não ficar divagando, né? Divagando. Então tem pessoas que gostam de escrever as suas orações e colocar diante de Deus nomes de pessoas, os principais problemas, os principais desafios. Então é uma oração organizada, é colocar diante de Deus aquilo que precisa ser colocado, de maneira organizada, de maneira pensada, e colocar diante de Deus. Isso é apresentar a Deus. Não é uma oração de qualquer jeito, mas apresentar a Deus as suas maiores angústias, os seus maiores desafios. É colocar diante de Deus. Por isso que ele apresenta a sua oração. E orar com fé, porque ele diz assim, apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando. Davi, ele orou e ele esperava no Senhor. É isso que nós precisamos, amados. Muitas vezes nós atropelamos os processos, nós oramos, mas tomamos decisões precipitadas, baseadas em nossas ansiedades mal resolvidas, sabe? Atropelamos cada coisa na vida e esquecemos que precisamos orar e esperar aquilo que Deus vai fazer. O rei Davi, ele orou com fé e dizendo, olha, eu fico esperando. E a oração é expressão de intimidade, porque olha só os pronomes possessivos no verso 2. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Oração e intimidade, Deus meu e rei meu. Olha a autoridade do rei Davi. Senhor, eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. O Senhor é o meu Deus e o meu rei. Aqui o rei Davi, ele está expressando o seguinte, Senhor, eu te conheço tanto que é o Senhor que reina na minha vida. No meu coração não existem dois reis, não existem dois governadores.
O meu coração pertence a ti. A minha vida está em tuas mãos. O Senhor é o meu Deus, porque o Senhor me criou, e o Senhor é o meu rei, porque é o Senhor que me governa. Olha que intimidade. E esse é o contraste teológico que o rei Davi, ele está começando a apresentar aqui. Essa é a reconciliação que os filhos de Deus têm com Deus. Aqueles que pertencem a Deus, conhecem a Deus e dizem a Deus: tu és o meu Deus, tu és o meu rei. É o Senhor que reina, é o Senhor que governa, é o Senhor que tem a prioridade na minha vida. Então ajuda-me, ó Deus, ajuda-me. Está fazendo sentido até aqui? É inusitado, o pastor batista Charles Spurgeon, do século XIX, ele comentou o verso 3, ele pregou, e ele falou assim: 1 hora pela manhã é como 2 ao anoitecer. Enquanto o orvalho está sobre a grama, que a graça se derrame sobre a alma. Entreguemos a Deus as manhãs de nossos dias e a manhã de nossa vida. Olha que lindo. A oração deveria ser a chave do dia e o cadeado da noite. Ele tem razão. Nós deveríamos orar de dia e orar de noite, porque a oração é a chave do dia e é o cadeado da noite. Então é isso, ore. Busque a Deus em oração. Essa é a expressão da oração de Davi, por intervenção. Mas olha só, dentro desse tópico, eu quero mostrar para você a explicação da oração de Davi por intervenção, porque no verso 4, olha que coisa séria que ele escreveu. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Aborreces todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aí no verso 7 ele fala assim: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo e no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Aqui, o rei Davi, ele apresenta o contraste, ele está explicando entre a retribuição de Deus para com os ímpios e a reconciliação na vida dos filhos de Deus. Agora presta atenção, do verso 4 a 6, ele usa 3 vezes a palavra não. Não, ele usa a palavra aborreces, destrói, abomina. As 3 frases negativas são seguidas por 3 declarações afirmativas, revelando o perfeito padrão da justiça de Deus, tanto o princípio como na prática. Sabe o que o rei Davi está dizendo? Que Deus não aprova aqueles que querem viver no pecado, que preferem viver no pecado, e Deus não aprova, ele não é cúmplice dos pecados daqueles que preferem viver no pecado. Agora, olha como é forte cada frase do rei Davi. No verso 4 ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Está aqui, meus amados. Iniquidade vem da palavra hebraica avon, que significa mancha, significa perverter alguma coisa. E o rei Davi, ele está trazendo o seguinte contraste: Deus não se agrada de quem vive na iniquidade. Isso aqui é terrível, isso aqui deveria arrepiar o nosso corpo. Deus, ele não se agrada. Ele não se agrada. Meus amados, Deus, ele não se agrada com práticas pecaminosas que estão na nossa vida. Nós já sofremos o problema de sermos pecadores, lutamos contra o pecado e mesmo assim pecamos. Mas o problema são aqueles que decidiram viver na prática do pecado. O rei Davi está dizendo assim: Deus não se agrada. Quem vive assim não está agradando a Deus, e quem vive assim não está sendo aprovado por Deus. Tem muitas pessoas que vivem uma verdadeira ilusão, pensando que Deus irá abençoá-lo, e que Deus irá concordar pelas práticas pecaminosas que estão vivendo. Não é bem assim.
Aqui o rei Davi está dizendo o seguinte, que Deus, ele não se agrada com a iniquidade, com a perversidade. E ele diz assim, e contigo não subsiste o mal. Isso é, Deus, ele não participa do mal na vida das pessoas. E no verso 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Quem são os arrogantes aqui? Os arrogantes são os soberbos. São aqueles que são aqueles que têm uma vida tão boa que não tem nem tempo para Deus. Não tem nem espaço para Deus, porque a vida está boa. Ou os arrogantes são aqueles também que tomaram a decisão, chegaram à conclusão que estão vivendo muito bem sem Deus. Para que Deus? Se eu estou vivendo muito bem. Esses arrogantes são os mesmos que o apóstolo João escreveu em 1 João 2,15, quando João escreveu assim, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, essa soberba é a arrogância do Salmo 5. A soberba da vida são aquelas pessoas que estão com uma vida tão boa, que não tem espaço para Deus, ou que chegaram à seguinte conclusão, para que Deus? Se a minha vida está tão boa? Para que essa dependência de Deus, sendo que eu me basto? O meu dinheiro basta. Aquilo que eu tenho basta. A minha família basta. Tudo que eu tenho precioso basta. Para que Deus? Aí o rei Davi chama esses de arrogantes, soberbos. E no verso 6, ele fala da intervenção de Deus. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aqui, o rei Davi, ele está começando a apresentar os inimigos dele. São aqueles que vivem na mentira, porque estavam caluniando o rei Davi, e o Senhor abomina o sanguinário, isso é, o assassino, e o fraudulento, aquele que gosta de enganar. Aquele que gosta, que usa de artimanhas para enganar. E o rei Davi aqui está pintando as características dos seus inimigos. Aí no verso 7, o rei Davi, ele faz um contraste da vida dele com os seus inimigos. Ele diz assim, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ele não está dizendo assim, eu, porém, sou melhor do que eles, não é isso. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, eu vou entrar na tua casa e eu vou me prostrar e vou te adorar. Sabe o que o rei Davi está mostrando assim o contraste? Os seus inimigos queriam matá-lo, mentindo e o caluniando. E o rei Davi estava mostrando que Deus abominava essas pessoas. E ele estava dizendo assim, eu, porém, eu quero ter um coração voltado a ti. Eu quero te buscar, porque eu, porém, eu fui alcançado pela tua misericórdia. O Senhor perdoou os meus pecados e eu entrarei na tua casa. Só lembrando, meus amados, que casa, naquela época, estava se referindo à tenda da congregação, porque o templo, na época do rei Davi, ainda não havia sido construído. Quem construiu o templo, lembre-se, foi o rei Salomão. Mas o rei Davi está dizendo assim, eu vou entrar na tenda da congregação e eu vou adorar ao Senhor, porque a tua misericórdia me alcançou. E no verso 8 ele diz assim, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. A justiça aqui é a justiça de Deus, que seria revelada na defesa do seu rei contra os seus injustos inimigos e declará-lo inocente. Aqui o rei Davi, ele está descansando na justiça de Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eles querem de mim. O Senhor sabe o que eles estão falando de mim. Mas eu me submeto, guia-me na tua justiça, porque o Senhor é justo e nunca errou. E ele fala assim, endireita diante de mim o teu caminho. O caminho aqui é o caminho da obediência à vontade de Deus. Senhor, me ajuda a viver os teus planos, a viver no teu caminho, no teu caminho. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos o seguinte, analise a situação. Analise.
Primeiro, apele a Deus, orando a Deus. E segundo, analise a situação. Sabe o que o rei Davi faz aqui? Ele começa a mostrar o caráter de Deus. Que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Deus é justo. Ele é o padrão final de toda justiça. Ele nunca erra. E Deus é misericordioso. Ele tem compaixão daqueles que vivem em miséria e sofrimento. E o rei Davi, ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção no caráter de Deus. Tem pessoas perseguindo você? Tem pessoas querendo o teu mal? Olha para cima e perceba os atributos de Deus. Esse Deus que um dia nos alcançou. Analisa a situação, veja a nossa condição em Deus. Olha a nossa condição. Nós vimos no verso 4, 5, que Deus abomina o mal. Que Deus não se agrada da iniquidade. Mas nós, porém, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós éramos miseráveis pecadores, condenados ao inferno, mas um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. Então analise a situação. O rei Davi está ensinando o seguinte, olha, está acontecendo isso com você? Analise a situação, veja quem é Deus e veja quem é você hoje, por causa da misericórdia de Deus. Amém, gente? É isso que nos mantém em pé e confiantes em Deus. Presta atenção, o pastor e reformador João Calvino, ele comentou sobre a justiça de Deus no verso 8, e ele escreveu assim: a justiça de Deus, portanto, nesta passagem, como em muitas outras, deve ser entendida como sendo sua fidelidade e misericórdia demonstradas na defesa e preservação do seu povo. Consequentemente, em tua justiça significa o mesmo que por tua justiça, ou segundo a tua justiça. É a justiça de Deus, dizia Calvino, que está sobre nós. É Deus que vai nos julgar. É Deus que vai julgar aqueles que vivem na iniquidade. E o pastor Charles Spurgeon, comentando aquela frase do rei Davi, e contigo não subsiste o mal, olha só o que ele pregou, muito sério. Ele disse assim, como somos tolos, se tentamos entreter dois convidados tão hostis um ao outro, como Jesus Cristo e o diabo. Tenha certeza de que Cristo não viverá no salão de nosso coração se entretermos o diabo no porão de nossos pensamentos. Ele tem razão. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós vivemos na iniquidade, ou nós vivemos debaixo da justiça de Deus. Ou nós somos iníquos, perversos, que preferem viver no pecado, que ofende a Deus, ou nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus, sempre com o desejo de fazer a vontade de Deus. Esse é o contraste que o rei Davi, ele traz. Amém, gente? Segunda rodada dessa oração de Davi, ele mostra o contraste prático entre o ímpio e o adorador, verso de 9 a 12. E primeiro eu quero mostrar para vocês a expressão da oração de Davi por maldição, por castigo. E eu já te explico isso. Aqui Davi, ele está pedindo, ele está suplicando que Deus castigue aqueles que queriam o mal dele. Olha só no verso 10, ele orou assim: declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O salmista pediu que os ímpios fossem castigados. Eles são culpados, por isso Deus deveria declará-los e tratá-los como tal. O pecado muitas vezes gera suas próprias terríveis consequências. Deixa eu explicar para você. Essa é uma parte do salmo que nós chamamos de salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório? São orações que eram feitas no Antigo Testamento
em que a parte inocente pedia para que Deus castigasse os perversos que faziam guerra de maneira injusta. Então você vai ver várias orações dessa maneira no Antigo Testamento. É quando a parte inocente está sofrendo e o povo de Deus roga as maldições de Deus sobre o perverso que está promovendo uma maldade injusta contra o povo de Deus. Essas orações eram muito realizadas principalmente pelo rei Davi. E o rei Davi, ele pede para Deus: declara os culpados, ó Deus, que eles caiam nos seus próprios planos, porque eles estão planejando contra mim. Eles estão tentando, rejeita-os, ó Deus, por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então essa oração que eles faziam, meus amados, não era simplesmente porque eles gostavam. Era uma oração de desespero. De desespero. Principalmente, muitas vezes, na história de Israel, quando Israel era invadido por nações pagãs. E eles oravam: ó Senhor, castiga esses que estão afrontando o teu povo. Castiga esses que estão matando os nossos bebês, as nossas mulheres. Ó Deus, derrama, que a tua mão poderosa caia sobre eles. Era uma oração de desespero diante da morte e diante do avanço do exército inimigo. E o rei Davi, ele faz essa oração. Mais uma vez eu cito Calvino, ele falando dessa oração imprecatória, ele escreveu assim: ao orar que seus conselhos os façam cair, ele quer dizer que não devem obter ou conquistar o que determinaram. Também ele ora para que Deus os puna segundo merecem, porque ao declararem guerra injusta e perversamente contra uma pessoa inocente, sua rebelião é contra Deus. Então o que o rei Davi estava dizendo? Senhor, rejeita-os, porque eles estão confrontando a ti. É contra ti que eles estão confrontando. Mas olha só a explicação da oração de Davi no verso 9. Ele fala assim, falando dos seus inimigos: porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Aqui ele está trazendo um contraste sobre quem é o ímpio. Ele fala que o ímpio, na boca deles, não há sinceridade, não há retidão. O íntimo deles está cheio de crimes, de maldade. A garganta deles é um sepulcro aberto. E a língua deles só tem bajulação. O rei Davi aqui, mais uma vez, ele está fazendo um contraste. Olha, Senhor, esses estão tentando contra a minha vida, é um sepulcro aberto. Isso é um túmulo que não foi, cujo defunto não foi enterrado, mas a carne está ali apodrecendo e o cheiro está exalando. Interessante que esse texto, o apóstolo Paulo usou em Romanos 3 para falar da condição da raça humana separado pelo pecado. Paulo ele usa esse mesmo texto dizendo que a raça humana é um túmulo aberto e que a garganta das pessoas só há podridão, porque não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então aqui ele está falando dos ímpios. Mas no verso 11, ele faz um outro contraste do adorador, aquele que ama a Deus. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Sabe o que o rei Davi está falando? Alegrem-se em Deus. Alegrem-se todos aqueles que confiam em Deus e cantem a Deus, porque Deus nos defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. O rei Davi está dizendo que aqueles que amam a Deus devem se alegrar em Deus, mesmo diante da perseguição. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem é o justo? São aqueles que foram perdoados por Deus, que foram alcançados pela tua misericórdia.
O Senhor abençoa o justo e como escudo cercas de benevolência, diz uma tradução. Benevolência. O Charles Spurgeon, comentando o verso 11, ele diz assim, olha que interessante o que ele pregou lá em Londres. A alegria é um privilégio do cristão. Quando os pecadores forem destruídos, nosso regozijar será pleno. Eles riem primeiro e choram depois. Nós choramos agora, mas nos regozijaremos eternamente. Charles Spurgeon está dizendo o seguinte, olha, nesse momento nós estamos chorando, nós estamos gemendo por causa da maldade das pessoas, a calúnia das pessoas, calúnia de pessoas que não querem saber de Deus. Hoje nós choramos as dores das mentiras que levantam contra nós. Mas um dia, e esse dia pode ser na eternidade, nós regozijaremos, estaremos alegres e com Deus. O que nós aprendemos até aqui? Aprendemos com o rei Davi a clamar ao Senhor, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor mesmo diante da maldade humana, verso 9. Busque a Deus mesmo diante da maldade humana. Aclame ao Senhor, peça pela justiça de Deus. Nós estamos debaixo da justiça de Deus. Alegre-se e confie em Deus, verso 11. Alegre-se em Deus, Deus está conosco. Deus está conosco. E verso 12, experimente a bondade de Deus. A bondade de Deus. Amados, esse é o contraste que o rei Davi faz entre o ímpio e o justo. O contraste teológico da retribuição de Deus sobre os ímpios. Os ímpios vão prestar conta diante de Deus, porque Deus, ele não subsiste com o mal, ele não concorda com a iniquidade. E o rei Davi, ele mostra o contraste da reconciliação dos filhos de Deus com o seu próprio Deus. Por isso nós podemos falar para Deus assim, Rei meu e Deus meu. O rei Davi, ele mostra nessa oração o contraste do ímpio e do adorador. O ímpio, ele tem a boca que não há sinceridade. O ímpio, a sua garganta é um túmulo aberto, só há podridão na vida dos ímpios. Mas aqueles que são adoradores de Deus, são aqueles que se alegram em Deus e confiam em Deus, mesmo diante da perseguição. Aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que são cercados pela bondade de Deus. Amém? Vocês entenderam o Salmo? Mas olha só, eu preciso concluir, porque quando nós estudamos os Salmos, nós precisamos interpretá-lo na totalidade de toda a Bíblia. Por exemplo, não use o Salmo 5 para se vingar de alguém. Tá ok? Não use o Salmo 5 para se vingar de alguém. Não use. Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus ele fala em Mateus 5,43 que nós devemos orar por aquele que nos perseguem. Que nós precisamos bendizer aqueles que nos maldizem. E ele diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. Então nós não podemos usar esse salmo para se vingar. É Deus, é isso mesmo, pesa a tua mão, arrebenta com essas pessoas. Ah Deus, eu estou na expectativa, eu quero ver o Senhor arrebentando e eu vou estar de camarote assistindo. Calma aí, não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Jesus falou que não pode ser assim. Jesus falou que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, para que Deus mude o coração ou que a justiça de Deus seja efetuada sobre essa vida, mas por mais que saibamos que a justiça de Deus vai ser feita, porque a justiça de Deus nunca falha, nós não podemos ficar de camarote, na expectativa de ver o tombo das pessoas. Isso é pecado. Nós precisamos clamar pela justiça de Deus e pela misericórdia de Deus. E Deus, que seja feita a tua justiça. Mas que isso não pode ser inflamado pela vingança do seu coração. Não pode. Outro ponto que precisamos entender. Vocês viram aqui que é uma oração de proteção. Mas entenda uma coisa. Precisamos entender que mesmo que façamos essa oração de proteção,
que o rei Davi escreveu, estamos sujeitos a sermos feridos pelo mal. Como Jesus explicou em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 10 que os seus discípulos também podem ser maltratados de maneira agressiva, de maneira física. Jesus deixou bem claro que as pessoas podem nos matar. As pessoas podem até nos assassinar, mas não podem tocar na nossa alma, porque nossa alma pertence a Deus. Então você precisa entender isso na totalidade da Bíblia. Por mais que seja uma oração de proteção, não significa que coisas ruins não venham acontecer com os cristãos, que acontecem. Até mesmo ser assassinado, até mesmo receber uma bala perdida, até mesmo ser ferido por causa da fé. Mas Jesus falou, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas eles não podem tocar na sua alma. Antes, tema aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno, que é um lugar de condenação. Precisamos entender isso. Outro ponto que eu destaco aqui, confie na justiça de Deus. Não faça nada que seja fruto da sua carne. Não faça nada que seja fruto do seu desejo de vingança, de ver também o mal na vida das pessoas. Confie na justiça de Deus. Deus vai fazer justiça. Oh, amados, Deus vai fazer justiça. Eu tenho visto a mão de Deus, a mão justa de Deus, fazendo justiça nesse mundo. Então acalma, continua orando, porque Deus vai agir. Ele nunca erra em seus decretos. Ele nunca erra naquilo que ele vai fazer e que ele está vendo. Confie na justiça de Deus como o rei Davi confiava. E último ponto, para encerrar aqui. Alegre-se em Deus, porque Ele sabe quem você é. Alegre-se em Deus. Tenha alegria em Deus, porque Ele sabe quem você é. Quem é você? Você é um pecador que foi alcançado pela misericórdia de Deus, que foi contemplado com a graça de Deus, que foi alcançado com o Evangelho de Jesus. E de ímpios passamos a ser adoradores de Deus. E hoje podemos dizer, Rei meu e Deus meu. É interessante que essa mesma expressão o apóstolo Tomé usou em relação a Jesus em João 21, quando Jesus apareceu para ele e falou, Tomé, você não creu quando eu já apareci aqui? Então toque em mim e veja que eu ressuscitei. E quando Tomé o toca, o que Tomé fala? Senhor meu e Deus meu. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus. Jesus é aquele que governa as nossas vidas. Por isso, nós podemos descansar nos braços de Jesus. Amém? Entenda isso. E confie em Deus, mesmo diante da maldade humana, que é tanto, né? Muita maldade, gente. E os dias estão piorando. Estão piorando. E a Bíblia fala que dias melhores não virão, que dias piores virão. Por isso, precisamos buscar a Deus e descansar em Deus. Vamos orar? Vamos orar, como o rei Davi orou. Ó Deus, nós oramos e por vezes, no nosso tempo a sós contigo, nós gememos, ó Deus. Porque precisamos de Ti, Pai, necessitamos do Senhor. Atenda a nossa oração, Pai. Pai, nós nos submetemos à Tua justiça e descansamos em Ti, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo na vida dos meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão assistindo, o Senhor sabe, os Teus olhos estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça.
diante das nossas tribulações e dos nossos problemas. Mas nós nos alegramos em Ti e confiamos em Ti, pois só o Senhor pode nos ajudar. Por isso, descansaremos no Senhor, ó Pai. Ó Deus, atenda a nossa oração e aquieta a nossa alma diante do Teu poder. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.